Agora. Iba. Agora estamos Em vivo. Ao Isso. vivo. Ao vivo. Estamos... Ah, sim, sim. Agora esperando. Finalmente. Nosso amadíssimo. Esperando a voz. Vamos ver quando ele entrar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu ver. Estamos aguardando aqui o nosso convidado ilustre para esta live. Hoje nos encontraremos com o grão-mestre, Dr. Wilson Gonzaga. Ele já deve estar por aí. Tô avisando ele. Sejam todos muito bem-vindos ao Xamanismo Não Dual. Hoje teremos um bate-papo entre amigos com um dos nossos conferencistas. Aí está, aqui está ele. Do nosso congresso. Solicitação, ver solicitação, transmitir ao vivo com isso. Ainda não deu certo. Alô, alô! Aí! Bem-vindo! Olá! Cara, eu tô com o gênio da lâmpada do Aladim aí, não sabia? Esse é o seu desejo? É hoje? Não pode ter mais, amor? Não pode ter mais? Pode pedir todas. Que delícia! Tudo bom, E aí, estão me ouvindo bem? Tranquilo? Super bem. Beleza. Perfeitamente. Puxa. Como está você? Bem, tranquilo. Correria, né? Mas porque o consultório estava bem movimentado, mas tudo no tempo certo. Tranquilo. Que maravilha, que saudade! Nossa. Saudades, saudades. Prazer, pelo menos estar aqui, desse jeito aqui, virtualmente perto. Pois é, é verdade, é verdade. Poxa, a gente está muito, muito agradecido, Wilson, por você participar do congresso, por você aceitar essa live. Obrigada. Sim. Eu preciso comentar isso com vocês, que é o seguinte: no dia do congresso, eu vou estar numa das cidadezinhas que eu trabalho, lá em Manicoré, no meio da floresta. Uau. Então, qual é o meu medo? No dia do xamanismo, do congresso do Léo, a minha palestra eu estava lá. E o que aconteceu é que não deu internet, caía, as pessoas não conseguiam ouvir o que eu tinha, não conseguiam ouvir as perguntas. Então, o meu receio, porque nós ainda estamos na época da chuva, e quando chove, e fica ruim, inclusive aqui em Manaus, por conta que a Amazônia tem essa característica de a comunicação. Então, o meu medo é que na abertura, no dia, como já aconteceu, não foi só com o Léo, aconteceu com o pessoal de João Pessoa também, uma live que eu ia fazer ao vivo, e na hora a ligação caía. Entendi. Então, eu pensei no seguinte, de a gente fazer, eu deixar gravada a minha fala, já pronta, com iluminação, sem falar, já mandar com antecedência e dentro de um tempo, o que dizer, o que pode acontecer, aí depois não tem a interação da pergunta e a resposta. Mas o duro é chegar lá e, de repente, dar chabu na hora e não ter um plano B e uma carta na manga. O que vocês acham? Verdade, claro. Perfeito, pode ser. E se trocar o dia? É que eu não sei, você vai passar o fim de semana inteiro lá? É um sábado, é isto? É na sexta. Sexta-feira. É a sexta que eu estou saindo de uma cidade e indo para outra. Entendi. Continuo no interior. E, inclusive, um dia inteiro em trânsito, que vai ser, acho que, o domingo, provavelmente. Uhum. Entendi. Ah,
Então, poderíamos ter esse plano de ter uma gravação sua, da sua aula, né? E as perguntas não custa nada, a gente faz uma outra live. Que tal? Fico para redimir esse meu pecado, faço qualquer coisa. Ai, perfeito. Não, Perfeito. porque isso já aconteceu, já duas vezes. Assim, essa do Congresso de Xamanismo com o Léo lá, né? Aham. E uma outra que era uma live ao vivo de um grupo espiritualista grande lá de João Pessoa. E, puta, fizeram uma propaganda, e na hora eu falava e ninguém me escutava. E demorou para eu perceber, eu ficava. Entendo. Mas, Perfeito. enfim, Então, façamos isso. Legal. tá bom, Tá beleza. bom? Então vamos ter mais do Wilson, né? Eba. Eu vou deixar tudo pronto e mando com antecedência. Tá bom. Que de repente fico em stand-by no dia mesmo, e um pouco antes, tentando fazer contato. Porque com certeza eu vou saber se tem ou não internet uma meia hora antes, que não é de uma hora para outra que a coisa acontece. Então já dá para saber. E se de repente eu disser, ó, tá bom pra caramba, fiz o teste, guarda e vamos para o plano A. Sim. Adorei. Perfeito. Façamos isso. Que maravilha. Que bom que temos essas chances, né? Não, porque furar é muito desagradável. As pessoas contando e tal. Muito bem. Então, pessoal, boa noite oficialmente a todos. Boa noite. Tem um pessoal entrando ainda. Bem-vindos a este bate-papo entre amigos. Uma palhinha do que vai ser o nosso congresso agora internacional. Congresso Internacional Desmistificando a Ayahuasca. Por se acaso, né? Por acaso você não conhecer esta personalidade, este grande... Você não pode falar que o Dr. Wilson é uma pessoa, né? Nem personalidade. Ele é um evento. Você se encontrar com ele, como nós tivemos a honra, a satisfação de ir até a Amazônia para conhecê-lo. Cara... Olha, desculpa. Olha, quando você diz que eu sou um evento... Desculpa, eu me imaginei soltando um peido. Nessas ocasiões eu sou um evento. Tá vendo? Tá vendo? Desculpa. É isso. Justamente. Imagina com esse homem você, uma sabedoria profunda, ancestral, espiritual, de um lado, do outro, de baixo em cima. E de repente ele solta umas piadas dessas. É isso que é a beleza, né? Que deixa a gente assim nessa intimidade que é deliciosa. Tá uma vontade, puxa vida. Então, amado grande irmão, muito bem-vindo e gratidão mais uma vez. Eu que sou grato pelo convite e me sinto assim em falta com vocês pelo sentimento tão agradável, tão fluido entre nós, e a gente se vê tão pouco, se fala tão pouco, me sinto em dívida, se fala, puxa vida, por que eu não fico mais com esses caras? Então é um prazer estar aqui, é um prazer. O prazer é todo nosso. Então, isso é só um começo para estreitar ainda mais a nossa amizade, a nossa irmandade, porque justamente isso que é a proposta deste congresso, né? Levar toda essa sabedoria de irmãos experientes, avançados no caminho, o que nós chamamos de autorreconhecimento, né? E daqueles que, de alguma forma, têm essa necessidade de se indagar, de se descobrir, de aprender a lidar consigo mesmo, né? Para que, como diz o nosso irmão Oswaldinho Montenegro, né? Para que o convívio consigo mesmo seja ao menos suportável. Então, nós queremos te ouvir um pouquinho para o nosso público, que você conte um pouco da sua experiência, algumas anécdotas, porque eu não sei nem qual pedir, porque são muitas. Colocar umas piadas no meio. Então, o assunto é ayahuasca. Esse é o assunto central aí da história. Então, eu vou falar um pouco da minha história com a ayahuasca. Bom,
para quem não me conhece, sou Wilson Gonzaga, sou médico psiquiatra e um velho médico psiquiatra, já tenho quase 40 anos de clínica psiquiátrica. Aí. E no começo da minha carreira, bem no começo, mas já era psiquiatra, estava inclusive num ritual de carnaval, um feriadão de carnaval, acampando com outros psiquiatras, jovens psiquiatras, na Ilha do Cardoso, lá no litoral norte de São Paulo. Lugar maravilhoso e tal. E aí, fazendo um acampamento, né, uma fogueira na beira da praia, as barracas, assim. E aí alguém começou a contar que tinha uma amiga lá no Acre que tinha bebido um tal de um chá dos índios e que tinha expandido a consciência. Era alguém que estava contando a experiência de alguém com a ayahuasca lá no Acre. E eu achei aquilo fantástico, mexeu comigo, que era história, porque eu já gostava de trabalhar com usuário de drogas, era uma área que ninguém gostava de trabalhar, e de um alucinógeno até então, né, e que a pessoa não perdia a consciência. Eu achei aquilo incrível, mas era uma coisa super distante, né? Naquela época, assim, recém-formado em São Paulo, com a vida lá, o Acre, para mim, era outro mundo. Né? E por uma coincidência, um mês depois, um jantar na minha casa, eu era recém-casado, né? Estava lá com a minha primeira esposa, uma madrinha de casamento veio, que era uma cirurgiã da Unicamp, dizendo que tinha participado de um centro espírita. E, na época, eu era militante trotskista, completamente agnóstico e tal, e radical. Aí eu falei, pô, Teira, você é centro espírita, o que é isso? Eu era completamente agnóstico. Né? Ela falou, não, mas é uma coisa diferente. Não é o centro espírita comum. É um negócio que a gente bebe um tal de um chá. E aí a gente vira e vê os espíritos também, vê tudo. Participa, todo mundo vira médium desse centro espírita. E aí eu achei um chá. Aí ele falou, que vem lá do norte e tal, que tem a ver e tal. Eu falei, pô, eu ouvi falar isso há um mês, eu estou querendo conhecer. E como na época eu fazia parte, já como jovem psiquiatra, do Conselho Municipal de Entorpecentes, em São Paulo, e tinha uma regra na União do Vegetal que todo médico que quisesse conhecer o chá podia furar a fila a hora que ele quisesse, que era exatamente para facilitar o processo de legalização que, profecias à parte, no fim, eu fui acabar fazendo parte da legalização do uso da ayahuasca no país. Né? E então eles me receberam super bem. E a hora que um médico, ele trabalha no Conselho Federal, Municipal de Entorpecentes, bora, a hora que ele quiser. E a minha companheira, na época, a Fátima, também era médica. Então, abriram as portas para a gente. E foi assim que eu fui conhecer lá em Campinas, na União do Vegetal. E por uma feliz coincidência, o mestre-geral, o representante, estava lá em Campinas, que ele tinha ido a tratamento, e fizeram uma sessão para nós dois lá, para a Fátima e eu. E foi uma experiência maravilhosa, se não fosse trágica ao mesmo tempo. Não tinha um buraco meu que não vertia gosma. Era arranho, diarreia, vômito. E quem olhava para mim falava, o cara vai morrer. Né? E, para o lado de dentro das costelas, um êxtase, uma verdadeira epifania, uma coisa maravilhosa, e que era uma mistura de céu e inferno ao mesmo instante, o corpo no inferno e a mente num paraíso de lucidez, e eu fiquei encantado com aquilo. E eu, então, que sempre, até então, não tinha nenhuma educação espiritual, muito pelo contrário, uma educação de esquerda, materialista, trotskista, tinha sim uma visão espiritualista, de igualdade social, de respeito à natureza, mas não tinha a ver com religião, não tinha a ver com espírito, tinha a ver com justiça social. De repente, naquele dia,
eu percebi que eu estava enganado, que o homem não tem mesmo espírito, que ele é um espírito, porque ele tem um corpo. Aí mudou tudo. Aí mudou tudo. E foi naquele dia. E numa confusão de sentimentos e tal. E eu passei muito tempo no banheiro, porque o cabeção aqui, eu bebi uma copaça e eu não sentia nada. E aí eu ficava olhando, e todo mundo já com aquelas caras e tal. E eu falei, ó, não estou sentindo nada. Aí a pessoa perguntou, você quer beber mais um copo? Eu falei, quero. Pode dar outro copo daquele lá. E bebi outro copão cheio. Uau. Eu devia ter esperado um pouco. Aí chegou e eu não conseguia me segurar em cima das pernas, não dava. E aí eu fui para o banheiro do representante lá, do mestre lá, o Spencer, foi na casa dele. Aí era uma suíte no quarto dele. Aí eu fui no banheiro do cara. E já tinha vomitado pelo corredor, até chegar lá, já tinha feito um rastro, tá? Todo um escândalo, assim. E você pode imaginar como o meu vômito é silencioso, né? Muito bom. É. E aí eu me dei conta da gafe, era um monte de coisa, de cores, de compreensões de cores, de mal-estar físico, eu não estava nem aí. Até uma hora que eu comecei a perceber que eu estava no banheiro, no vaso, ali, tudo, estava ali, e ele estava naquela situação. E o cara estava no quarto dele, sentado na cama dele, e ele cantava umas musiquinhas. E cada vez que ele cantava aquela musiquinha, aquele mundo fantástico aumentava cada vez mais. E eu comecei a perceber, falei, cara, isso tem a ver com a musiquinha que o cara está cantando. Ele para de cantar, muda o visual. Ele começa a cantar, começa a acontecer umas coisas. Meu primeiro contato com uma chamada, com a força de uma chamada. E foi por essa porta que eu comecei a perceber que era mais do que química aquilo. Que não era apenas um estado cerebral, que tinha aberto uma porta para um estado que até então eu negava, que era um estado espiritual. E que aquilo era tudo muito novo para mim. Quando eu me recuperei e que pude sair do banheiro, aliás, foi interessantíssimo, assim, que quando eu pude abrir a porta do banheiro, eu já estava ali devoto. Estava humilde, já. O doutor tinha ficado na primeira descarga. Estava ali, assim, um cara completamente arregalado, assim, que é isso? Que história é essa? O que está acontecendo aqui? Que coisa maravilhosa. Quando eu pude, já estava respeitando tudo ali, né? Que no começo eu estava muito... Não é que eu não estava respeitando. Não, isso era isso, tudo estranho para mim. Uhum. E aí, quando eu abri a porta do banheiro, o tal do representante, lá, o dono da casa, estava sentado na cama, com as duas mãos no joelho, e com uma cara de mestre, com uma voz de mestre, com autoridade de mestre, porque ele era um mestre vasqueiro que estava me recebendo. Era responsável por aquilo, aquele que me deu os 2 copos. Claro. Aí eu olhei para ele e falei, pô, agora esse cara vai falar alguma coisa para mim, que vai me tirar dessa situação, vai me iluminar. E como eu disse, estava todo devoto já, todo humilde, assim, né? Aí ele olhou para mim, pôs as mãos em cima do joelho, assim, deu uma respirada a fundo, olhou para mim e falou assim, a gente se mete em cada uma, né? Era tudo que eu precisava, sabe? Quebrar a lógica, uma coisa assim meio sufi, sabe? Meio Mullah Narsudin, sabe? Aquela lógica sufi, né? Que é completamente diferente da nossa, e quebrou. Aí meu impulso foi dar uma gargalhada, né? Ah, que ótimo, né? E ele até assustou com a minha gargalhada. Ele falou, você está bem? Eu falei, ó, eu posso dizer que eu estou bem, assim, porque o meu corpo não está bem, mas eu estou muito feliz e estou querendo voltar, porque eu estou querendo continuar com o ritual lá, que eu estou muito interessado. Ele ficou mais sossegado. Eles acharam que eu ia sair de lá e processar todo mundo.
E aí foi muito incrível, porque eu comecei, quando eu voltei, e que eu me estabilizei, e Fátima também se estabilizou, porque ela passou uma situação semelhante também, e que eu comecei a ouvir aquelas chamadas e ver o ritual, sentir aquilo, eu tive a sensação de que eu conhecia tudo aquilo, que eu conhecia aquelas pessoas todas. Eu já conheço essas pessoas. O mestre geral representante, o mestre Monteiro, falei, cara, eu conheço esse senhor aí. Eu nem sabia que era mestre geral, o que era, nada daquilo. Para mim era um monte de gente lá. E um senhorzinho. Aí eu falei, já sei por que eu estou achando que ele é familiar. Ele é a cara do Didi Mocó. E é a cara do Renato Aragão. Falei, acho que é por isso. Mas sentindo uma familiaridade com tudo aquilo, com as canções, com as chamadas, com as músicas. Eu tinha um gosto assim, meio babaca, meio criterioso, no meu critério, fechado para a música. E, de repente tocaram Perla, assim, Perla, a primeira coisa que eu pensei, Perla, amor de Deus, onde é que eu vim parar? E de repente a música fez todo sentido. Era uma música que falava que o amor estava no ar. O amor está no ar, é bem fácil perceber. De repente aquilo ficou de uma beleza. E aí o que ficou careta foi a minha caretice. E aí eu comecei a perceber uma dimensão na música, nas pessoas, naquilo que era dito. E aí fiquei realmente só encantado, porque o mal-estar já tinha passado. Já tinha vomitado, cagado, ranhado, tinha melecado tudo que eu tinha direito, e aí já estava bem. E aí a superdosagem, mesmo que tenha vomitado, pegou, e aí foi fantástica a experiência. E aí eu decidi, assim, que eu precisava dar um tempo, que tinha muita coisa para conhecer naquele porto ali. Vou atracar minha canoinha nesse porto aqui por um tempo. E lá se vão 40 anos quase aí, que o barco está nesse porto aí. E navegamos por muitas coisas, mas foi assim que começou. E eu comecei, então, na minha primeira experiência dentro da UDV, da União do Vegetal, da qual é um grupo que eu não pertenço há muitos anos e tal, mas que tenho uma imensa gratidão por aquele grupo. Com todas as coisas que eu possa discordar, todo grupo humano tem tudo isso, mas tenho uma grande, imensa gratidão pela União do Vegetal, pelos mestres antigos que conheceram o mestre Gabriel. Eu conheci, acho que todos eles, pessoalmente. Eu me interessei, viajei, queria conhecer, queria saber. Aí, já que existe mesmo espírito, então eu quero conhecer esse negócio aí. E aí comecei a estudar. E eu tinha 28 anos. E aí, de lá para cá, ainda continuo um estudante. E tenho um grande respeito por essa medicina, por essa ferramenta chamada ayahuasca. E sou da tribo que foi criada dentro do ritual, dentro de um ritual estruturado. Eu sei que tem outras visões, pessoas que bebem de diversos jeitos, diversos tipos e tudo. Mas eu venho dessa tribo. A minha experiência é muito calcada dentro do ritual. E teve uma época que eu resolvi vir para a floresta. E isso tem 12 anos já. E de vivenciar assim, a floresta amazônica como um templo mesmo. E entender mais de perto essa força que é além de química, é alquímica. E conhecer um pouco mais de perto a medicina da floresta. Foi isso que me mobilizou vir para cá. Uau, que coisa linda. Eu lembro mais ou menos da sua experiência de como foi que começou a se tornar mestre. Pode compartilhar com a gente? Não, eu não sei se você está falando especificamente de alguma coisa específica, porque dentro da União do Vegetal é uma escola, e eu fiz essa escola. E Sim. Pelo contrário, até eu dei muito trabalho, eu retardei o tempo, porque eu criava muita confusão, eu era muito questionador.
E mesmo quando eu não criava confusão, eu criava uma confusão, né? Tinha uma coisa, por exemplo, da barba, tinha uma coisa que... Porque elas têm uma hierarquia. Você entra como adventício, é a tua primeira vez, depois como discípulo normal, visitante, depois sócio com a camisa do corpo instrutivo, você veste uma camisa, aí é um sócio mesmo já, vestir uma camisa, aí é o corpo instrutivo, o corpo do conselho, e aí você chega no quadro de mestre. Então tem toda uma hierarquia e uma série de coisas que você tem que aprender, história, tarefas, comprometimento social. Então é uma estrutura que, bem ou mal, bem ou mal não, é bem organizada. E concordem ou não, isso que eu quero dizer, bem ou mal, concordem ou não, ela é bem estruturada e que só vai dar, por exemplo, o título. A pessoa vai ter o direito de dirigir uma sessão e ser chamada depois de muito tempo de treino, por conta da responsabilidade que tem isso. Então, para um cara ser chamado de mestre, pelo menos era assim dentro da UDV, e eu acredito que continua. Talvez tenha ficado até mais rente, porque muita gente, e os critérios vão ficando cada vez mais... Não era fácil o cara ser mestre, ele precisava ser muito dedicado. E ser consonante à ordem vigente. Aí é que o bicho pegava. Porque esse garotão rebelde aqui, é só falar que não pode, para ele dizer, aí quero experimentar. Então eu dei muito trabalho. Assim. Que legal. Mas eu tive uma experiência uma vez, e que eu me reconheci como um discípulo do Mestre Gabriel. E aí, aquele dia, eu percebi que tinha um caminho, que um dia eu seria mestre. E foi o momento que eu, logo no começo, que eu saí, assim, dentro do salão, para dar uma vomitada, provavelmente. Muito provavelmente, porque eu passei 3 anos que eu vomitava toda vez que eu bebia esse chá. Depois desencanou nunca mais. Nunca mais não, ficou raro. E porque me atrapalhava aquele... E aí eu vomitava, limpava, pronto, e aí subia. Aí eu saí para dar uma vomitada, quando de repente eu vi uma careca numa grama. Era tudo gramado e tinha um lugar que não tinha grama. Era uma careca, estava com pedregulho. Eu sofri um impulso, fui atraído para chegar àquela careca. E estava passando mal, para vomitar. E aí eu esqueci de vomitar, esqueci que eu estava passando mal. Quando eu entrei naquela carequinha, estava uma lua cheia, maravilhosa. Tipo essa que anda por aí, povoando o nosso céu aí. Uma lua maravilhosa. E aí desceu um tubo de luz azul da lua e cobriu aquela careca, eu fiquei no meio do tubo. E aí aconteceu umas coisas muito estranhas com o meu corpo, com a minha boca, umas posições, umas coisas. E aí eu comecei a ver um monte de coisas sobre o meu futuro. E o meu futuro com aquela bebida. E que eu já conhecia aquela bebida. E que não era a primeira vez. E que eu tinha um trabalho para fazer com aquilo. E que, por incrível que pareça, eu ia trabalhar com aquilo, eu ia coordenar um grupo, eu ia usar sons, eu ia usar uma sabedoria que não tinha nada a ver com tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, que ia ser uma outra escola. E eu era psiquiatra. Eu falei, porra, surtei, entrei em mania, porque eu tô eufórico, eu não estou sofrendo, eu estou feliz, iluminei, surtei, entrei em mania, aqui, estou delirando. Acabei de pegar o bonde andando, já estou querendo sentar na janelinha e dirigir o bonde. Calma, cara, né? Calma. Mas só fui refletir isso depois. Durante a experiência, foi maravilhoso. E quando eu saí da experiência, extasiado com aquilo, voltei para o salão. Tal. E tinha uma pessoa que me recebeu lá, logo no começo, muito bem, era um conselheiro, era um pré-mestre lá. Era um italiano, Pierluigi. Aí quando eu contei essa história para ele, claro, como todo cara de bom senso, né? Pôs a mão na cabeça e falou, puta merda, o cara tá viajando, né? Ele mal chegou, já tá querendo ser mestre, né? E cara, mas não tinha esse desejo mesmo. Eu tava ali querendo conhecer tudo aquilo bem quietinho e fazer tudo aquilo que me mandasse.
né? Por menos que parecesse, eu estava ali bem humildinho naquele momento, estava mesmo. Mas isso apareceu. E eu falei, bom, segui o conselho do conselheiro italiano lá, falou, guarda isso para você. Se isso for verdade, o futuro vai se revelar. E se revelou, e se desvelou exatamente como eu tinha visto. Uau. Exatamente. E muitas outras coisas aconteceram que eu não vi lá atrás. Mas aquilo que eu vi realmente aconteceu. Isso que é maravilhoso, né? É. Isso é maravilhoso, né? Único essa experiência tão íntima. E mágica, e mágica. Então isso é difícil ficar acreditando que aquilo é só química. E uma outra, e que foi também logo no começo, eu fui para Guarapari e conhecer um cara lá, da União do Vegetal, um cara que tinha sido de Campinas e tal, e eu conheci só uma vez no preparo, e ele me convidou, vai lá para Guarapari e tal, conhecer, tá legal, eu vou, fui lá. Aí fui visitar esse cara, num feriado. E o lugar era um barracão, no alto de um morro, barracão de madeira, com várias janelas, né? Assim, tinha sido um centro espírita, um centro de umbanda, assim. Então, um salãozão, tal, e lá que a gente estava. E aí, para variar, o Wilson saiu para dar uma limpada mestra, que nisso eu sou mestre, dar umas vomitadas macha. Saí, fui lá, fiz uma limpeza, tava um céu estrelado, isso em Guarapari. Guarapari. Quando eu olho de lá de fora, eu olho lá para dentro, para o salão, e que eu vejo aquela cena, eu recordo de uma visão que eu tive há muitos anos, daquela época atrás, com chá de cogumelo. Eu vi, uma vez me deram chá de cogumelo, eu vi um senhor numa mesa com arco, dando o que eu achava que era chá de cogumelo para as pessoas, e todo mundo bebeu. E ele deu para mim, era um líquido marrom, e eu bebi. E eu vi isso com chá de cogumelo, e esqueci. E naquele dia, eu vi aquela cena olhando para o salão, e vi o mestre Gabriel me dando um copo de ayahuasca, e eu achando que era chá de cogumelo, porque também vi chá de cogumelo. Anos depois, eu lembrei aquilo. E quando eu lembrei isso, aí eu senti uma familiaridade, um sentimento de pertença, um sentimento de voltei para casa. E nesse momento que o céu estava estrelado, uma das estrelas pau, estalou na minha testa como uma estrela de 5 pontas dourada, que eu tenho hoje, até hoje eu trago ela aqui comigo, e virou esse pingentezinho aqui. Aqui, agora dá para ver bem. E foi nesse dia que esse símbolo foi meio que, eu não vou dizer incrustado, mas foi meio que restaurado, que fazia parte de mim, restaurado. E eu aí passei a ser um discípulo durante muitos anos, obediente, à minha maneira. Contestava, falava e reclamava, e chiava, mas eu cheguei a ser mestre para poder falar. Não tem essa de você é doutor, você fica dando palpite, não. Vai te catar, meu. Pega a fila lá. Quer falar alguma coisa? Então, chega no lugar, veste a camisa, recebe a tua estrela aqui na sociedade, aí fala e a gente escuta. Tá bom, assim. Então, claro, teve muita desavença, muito. Aonde tem grupo humano, né? Sabe? Onde tem gente, tem ego, tem disputa de poder. O grupo que eu deixei, eu montei um grupo, trabalhava na rua, né? Moradores de rua e tudo. Chegou um dia que eu falei, chega, quero mais ser mestre de ninguém. Né? E tudo aquilo que eu tinha ensinado, passado, compartilhado, esqueceram. Teve disputa de poder, teve inveja, teve tudo aquilo que tem tudo quanto é lugar. E isso é inerente ao ser humano. Então isso não é peculiaridade do povo do Daime, do povo da União do Vegetal, do povo asquedo, do povo evangélico, do povo budista, do povo espírita. Isso faz parte do ser humano. É do povo. É do povo. É do povo. E nós somos o povo. E faz parte.
E existe uma coisa que eu acho muito legal, uma música até, acho que é do Taiguara, que tem uma frase que diz assim: quem não soube a sombra, não sabe a luz. Então, nós temos que saber da nossa sombra, tem que passar por isso, para poder entender a luz, o que é, Sim. poder reconhecer. Uau. Mas falo demais, né, cara? Era essa parte que eu me lembrava, como rimos aquela vez que você nos contou isso, da tua experiência de que vou virar mestre e contar para o cara e falar, legal, não conta para ninguém, não. Guarda isso para você, menos, viu? Pois é, passamos por essa experiência, né? Incrível. Que coisa mais linda. Mas você sabe que assim... Perdão, desculpe. Fala. Não, imagina, por favor. Não, eu ia dizer que nesses anos todos, participando, como dirigente, como organizador, como mestre, como discípulo, eu vi muita gente acontecer isso. Muitas pessoas chegaram cheias de títulos, e a hora que bebe uma copaça, amansa, e se despoja dos títulos, e fica pianinho, porque pega no coração. E esses são os que aproveitam, porque aqueles que saem achando que ninguém sabe nada ali, e que aquilo é um bando de ignorante, esse não percebeu onde foi. Então, dobra o joelho mesmo. A ayahuasca faz a gente dobrar o joelho. E isso, putz, é muito legal. Isso é muito legal. Muito, sim. Eu que sempre eu compartilho, para mim foi uma marretada nos joelhos, porque eu achava que sabia orar, rezar, sabia me comunicar com Deus, que eu achava que eu era sincero. Meu Deus, aí onde você descobre o que é honestidade de verdade, naquela conversa profunda que tanto desejamos realizar. E aí, aquele momento brota. Uau! Para mim foi como essa descoberta do templo, né? Do templo interior, né? E que tanto eu buscava desde criança. E aí você se dá conta de que todas as catedrais, né, são a mesma formatação de todas as religiões e é a mesma visão que acabamos tendo com a experiência. Isso é inacreditável, né? Como esse registro que cada um apenas vai, em seu momento, vai descobrindo, que já está em nós. Alguém viu e colocou ali. E nós podemos isso vivenciar internamente. Isso realmente não tem preço. Que já está em nós. Essa possibilidade, essa reconexão que a ayahuasca nos faz com o todo. E a gente descobre a coisa tudo assim, é mesmo. Agora lembrei. Já sabia. Isso é muito legal. Isso é muito. Lembro uma vez mágico. Acabei de lembrar. De um comentário de uma moça que estava conversando com a gente. Ela do nada se levanta e fala assim: isso já é tudo conhecido para mim. Não vi nada novo. Eu já conhecia tudo isso. Claro. Justamente. Pois é. Eu tive vários presentes, assim, verdadeiras pérolas brilhantes que eu recebi nesse estado expandido da consciência que a ayahuasca me proporcionou. Vários. Mas teve um deles, no meio do meu porta-joias, assim, que é muito grande, eu vou pegar uma, e que foi no estrangeiro, foi dentro do Museu do Louvre. Em Paris, no Museu do Louvre. Uau! E eu trabalhava lá, estudava lá, ganhei uma bolsa e fui estudar lá. E nessa época eu era conselheiro da União do Vegetal. O conselheiro é um pré-mestre. Ele já sabe dirigir sessão, sabe abrir, fechar, chamar força, despedir força. Ele está no caminho para se tornar um mestre. E quando eu ia passar um tempo na França, eu ganhei 1 litro assim, de uma ayahuasca apuradíssima, assim, e tida como muita luz. Foi um presente que um mestre aqui de São Paulo, o mestre Paixão, me deu. Tá. E eu bebi com autorização,
de como eu sou o conselheiro, eu bebo a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Ah, é? Então, a autorização é essa? Então tá. Então, um dia bebi um copaço e metrô e quero beber o vegetal no Louvre. Porque um dia antes, uns 2 dias antes, eu tinha ido no Louvre e tinha entrado no lugar egípcio, no departamento egípcio, e tinha me encantado com as coisas ali. Eu falei, eu quero voltar aqui, beber ayahuasca e voltar aqui com um estado expandido de consciência. E vou fazer isso. Eu que mando em mim, eu estou com autorização, estou do outro lado do mundo, então eu que enchi o copo e fui. Bom, e o problema é que eu tinha que andar umas 8 estações de metrô até chegar na estação do Louvre, da pirâmide, que na época nem tinha pirâmide ainda, nessa época. A pirâmide veio na segunda vez que eu fui morar em Paris. Dessa vez ainda não tinha. Mas na estação do metrô do Louvre, tinham 8 estações. Só que a onda pegou, eu estava no metrô. Aquilo lotado, aquilo cheio. E eu sou bem mais alto do que a maioria dos franceses. O metrô lotado, aquele mundo de cabeça abaixo do meu pescoço. Eu falei, eu vou dar uma vomitada aqui, vai lavar a cabeça de todo mundo. E aquilo chacoalhava, aquilo, todo mundo junto, um encostando no outro, aquilo chegando. Eu falei, não estou aguentando. Eu vou descer na primeira estação. E vou abrir a sessão, e chamar a guarnição, e vou fazer alguma coisa que eu sei, para começar a fazer chamada para me equilibrar. Aí já não era mais um novato. Bom, não deu outra. Parou, abri, saí, respirei, fui lá para a ponta, abri a sessão, fiz umas chamadas, me equilibrei, entrei de novo no metrô, faltavam 2 estações, saí no Louvre, aquele céu azul de inverno, sabe, frio, muito frio, e o céu azul, aquilo maravilhoso, claro, dia claro, estava nevado, tinha nevado, então a neve na cidade fica meio porca ali, mas fica muita coisa branca ainda. Bom, enfim, entrei, fui direto, para aproveitar o estado que eu estava, para o lugar egípcio, direto. Sentei em frente à tumba de um faraó. E aí, precisa fazer, aí comecei a fazer chamada. E com a minha vozinha, o castelo da Cie, e cheio de japonês, pá, fotografando e tal. Só que, meu compadre, é Paris, um louco a mais e um louco a menos naquela cidade, ninguém nem percebe. E nesse momento, ali, em frente à tumba de um faraó, abriu uma porta, todo mundo sumiu e foi-me mostrado como os egípcios compensavam a gravidade, como foi construído as pirâmides. De anular, não, compensar a gravidade, que não tem nada a ver com escravo, puxando aquilo, não tem tecnologia para fazer. Faltou uma chave. Eu falei, escuta, mas que maravilha, mas falta uma chave. Sem isso, o processo não se completa. Aí, o tal do farol falou para mim, é isso. Isso é só para você saber aonde você pode chegar, o nível de expansão que esse chá pode te levar. Eu estou te falando de uma coisa que um dia você conheceu dentro dessa sabedoria egípcia aí. Se hoje você souber isso com a tua consciência, você vai criar uma transportadora, tipo, pegue leve, sabe? Vai fazer mudança com a mão. Você não tem grau para saber dessas coisas. É só para você saber aonde você pode chegar por essa porta que você abriu. E foi exatamente por conta dessa experiência que, a partir daí, eu comecei a estudar o hermetismo. Entender um pouco mais das coisas dessa sabedoria egípcia, do qual eu tenho uma familiaridade ancestral. Assim. É símbolos. Era assim, bebia o chá e começava a vir. Eu me lembro de uma vez, casal, essa vez foi muito legal. Eu assim, maravilhado, só símbolos egípcios. E
ficou aqui um besouro dourado na minha cara. Eu olhei e falei, nossa, o que é isso? Um besouro dourado? Aí uma voz falou, isto não é um besouro, isso é um escaravelho. Eu, ah, tá. Ah, tá. E eu não tinha nenhuma cultura disso, sabe? Veio com o estado expandido da ayahuasca, aí comecei a entrar em contato, aí comecei a estudar, fazer curso, enfim, fazer aquilo que o meu intelecto podia, e dentro das sessões. E quando vim para cá, aí foi outro salto, que foi beber sozinho na floresta, e foi uma experiência também perigosa, que precisou de alguma coragem, assim. Eu já acordei no meio da mata como um carreiro de formiga, essa uva passando em cima de mim, assim. E sei lá eu quanto tempo que eu fiquei desacordado. Isso foi na Ilha Bela, não foi nem aqui. Foi antes de eu vir para cá, lá na Ilha Bela. Caramba. E é ali que eu comecei meu treinamento na mata. Entrava lá dentro, sozinho, bebia, como diz aqui no norte, até o tucupi, uma expressão do caboclo aqui. Bebia até o tucupi, e chamava a força, entregava para Deus. Mas hoje eu não tenho coragem de fazer isso mais. Nem a pau de É verdade. mesmo? Ah, eu faço, pelo amor de Deus, já passei, ainda bem que eu já passei por isso. E tive essa ousadia. Hoje eu não tenho. Porque também, naquela época, eu já não tinha passado por coisas que passei também, né? Sim. Porque aqui eu estou falando dos troféus, não falei dos tropeços, né? Ai, ai, ai. Já teve vezes que eu disse assim, se eu escapar são daqui, que eu achei que fosse ficar doido, né? Se eu escapar dessa, eu nunca mais dou esse chá para ninguém. E nem eu sei se eu vou beber de novo. Acho que nunca mais eu bebo esse negócio aqui, não. Já disse isso, sim, juramentando. Achei que não ia voltar mais. E... Juramentando. Mas essas ocasiões são riquíssimas, né? A gente aprende coisas riquíssimas. E Sim. essas que a gente se espanta, que fala, meu Deus do céu, se eu escapar daqui não volto mais. Você olha para aquele monte de gente, ou cantando, ou dançando, e fala, aonde eu me meti, que só tem doido aqui. Gente vomitando, né? Uns Pois é. gritando, outros gargalhando, preparo, né? Aqueles preparos que acontecem aquelas coisas no meio da floresta, nossa, acontece cada coisa. E de repente você olha para um canto e tem alguém falando com uma árvore, uma prosa. É verdade. Eu uma vez participei de um preparo aqui em Manaus, lá nos idos tempos, num lugar chamado Lago do Arara, que hoje eu conheço bem aqui. Na época isso aqui era fantástico, era uma floresta. Vir para cá foi uma epopeia. E nós viemos, que tinha alguém lá, um irmão, era do Exército, e conseguiu uma barca do Exército para levar toda a estrutura até no meio da floresta, que é cozinha, acampamento, um monte de coisa. E era uma barca do Exército. E o capitão lá do barco era um sargentão lá, que era o piloto do barco que ficava no barco. A gente subiu o barranco e fizemos a nossa festa lá. E aí um dia eu desci, e lá meio preocupado que os caras ficavam meio sozinhos, para ver se eles estavam comendo bem. Tá? Fui lá ver como é que eles estavam no barco. Né? E aí, e aí eu comecei a bater um papo com o capitão lá, e perguntei, e aí, tá tudo bem? Ele falou, o que acontece aí com vocês? Hein? Eu falei, por que você está curioso? Ele falou, pô, é uma coisa impressionante. Chega de noite, vocês... Fica tudo um silêncio, depois começam a cantar umas músicas. Aí começa todo mundo vomitar e gritar. E vomita e grita, vomita e grita, vomita e grita. Eu quase subi com a minha arma. Ai, muito bom. Aí depois no dia seguinte, tudo de novo, tudo de novo. Só estando ali para saber por que a gente faz isso, que quem vê de fora acha que é só loucura aquilo, mas não é. É Não é verdade, é mesmo. verdade. Nossa, me lembrou da gente fazendo sessão no apartamento em São Paulo, né? E os porteiros, uma vez perguntaram para um das pessoas que veio, né, consagrar, o que vocês fazem lá?
Porque entra a gente e de repente um silêncio. Eles botam as pessoas para dormir. E depois parece que faz uns ruídos, mas não é festa. Sabe o que está acontecendo? É muito bom. Quando a gente tinha... O que aconteceu? Todo mundo sabe. Está sorrindo. Quando a gente tem um núcleo lá em Rosa de Luz, acho que está lá até hoje, quando eu estava lá, eu fazia a questão de a última parte da sessão ser uma coisa mais lúdica, mais gostosa, mais engraçada, porque independente do que o cara tivesse passado, pelo menos o final era alegre. Ele voltava. Estava garantido. E que disso? E às vezes vinha familiares, né? E que não bebiam, e que chegavam no final da sessão para dar carona para as pessoas. E chegava e via todo mundo gargalhando. Mas que caça de reza que vocês fazem aí, que vocês só dão gargalhada. Aliás, eu acho que essa é uma das maneiras mais eficientes de orar, é através da alegria. Sem dúvida. Com certeza. Posso dar aproveitar para dar um recadinho, porque daqui a pouco o Instagram diz que a gente não... Acabou a live. 1 hora. É verdade. Só para dar mais uma vez o recado do Congresso, dias 14, 15 e 16 de maio. Dia 14, a gente tem a honra de ter o Dr. Wilson Gonzaga abrindo o Congresso Desmistificando a Ayahuasca. Então, agora a gente abriu esse congresso para contribuição voluntária. Então, venha, participe. Vão ser 7 conferências. Vai ser muito gostoso esse compartilhar essa vivência. 8 conferências. 8 conferencistas. O link para se inscrever está na bio deste Instagram, Xamanismo Não Dual. Tá bom? Exatamente. Então, uma coisa que eu quero colocar, que lá eu vou falar outras coisas, obviamente. Aqui nós estamos numa coisa... Aqui nós estamos num papo entre amigos com testemunhas. É isso aí. Isso mesmo. Então lá estou querendo colocar mesmo uma visão das instituições, um cuidado do que eu aprendi, do que um dirigente deve ter, do risco de se beber disso de maneira leviana, da responsabilidade que é ter esse sacramento, essa medicina na mão. E claro que eu não vou ficar cagando regra para ninguém, mas dizendo especialmente daquilo que eu sei que não dá certo, que não deu certo para mim. E do respeito que a gente deve ter com isso, especialmente se a gente tem esse papel, como nós temos, de ser condutores de pessoas, ser formadores de opinião, estar no palco. Então a gente precisa não é para qualquer um. Claro. Não é? As pessoas imaginam que isso é glamour. Isso é serviço, cara. Isso é serviço. Isso não é um sacrifício, mas é um sacro ofício. Não é uma vaidade, não é palco. Né? Se fosse assim, você continuava no teatro, né, querida? É isso mesmo. Perfeito. Você tinha futuro. Tinha muito futuro lá. É outra história. Então, assim, alertar, meu foco vai ser principalmente do cuidado que os dirigentes devem ter, daqueles que distribuem. Porque... Aqui surge uma pergunta, Dr. Wilson, por que muito psiquiatra é contra o uso da ayahuasca? Bom, nós temos, acho que 5 minutos. Não sei se dá para responder isso ou você quer comentar isso em outro momento. Fica à vontade. Não, posso dizer rapidamente, assim, simplesmente, porque se você disser a psiquiatria é uma especialidade médica, e nenhuma especialidade médica vê um expansor da consciência com bons olhos, exceto atualmente a neurociência por conta do tanto de pesquisas que tem. Então, os psiquiatras não são diferentes. O psiquiatra clássico é aquele cara que ele acha que cura a doença com remédio, que às vezes faz mais mal do que bem. Então é compreensível que dentro daquele paradigma ele ache realmente uma loucura beber um alucinógeno. Né? Mas é por isso. Se ele tem um pouco mais de informação e experiência, rapidamente ele se rende a perceber que aquilo é uma medicina, que isto é uma medicina mesmo, e que já está em vias de ser utilizada como tal, assim, dentro em breve. Posso falar uma coisinha?
Você me Claro, permite? claro, E também claro. isso teria que estar alinhado à busca e ao serviço deste psiquiatra, né? Se ele não está buscando uma conexão com o divino, se ele não tem uma crença ou uma necessidade para tal, naturalmente ele vai ser contra. Faz sentido? Ou no mínimo eles assim, como uns de bom senso diz, olha, eu não conheço, não vou dar nem minha opinião, não quero nem saber. Pelo menos tem essa humildade de dizer, eu não conheço. Não Sim, faz sim. parte do universo dele, do universo de Claro. interesse, né? Então, mas tem vários psiquiatras ayahuasqueiros, Uhum. espíritas, espiritualistas, tem vários colegas que estão acordando e sem abandonar a psiquiatria, unindo com com o seu saber Puxa, outros saberes que têm a ver com a mente humana. que maravilha. Que boa notícia isso, né? Muito Bom, bom. amado grande irmão, amigo, mestre, muito, muito, muito gratos pela sua Gratidão. presença. De Eu que novo, muita agradeço. saudade de você e da É. Luísa. Em, Muita, muita. em É, breve, que em bom. breve nos encontramos. Sim. Se Deus quiser, e Ele quer. Com certeza, com certeza. Até Amamos vocês breve. muito. Um E vamos nos beijo. falando, eu vou mandar o material, o plano B todo prontinho. Se Tá não bom. der o plano A, o plano B vai estar na manga. Tá? Perfeito, perfeito. Sinta-se Beleza. abraçado. Nosso amor e O respeito. mesmo, o Todo, todo, mesmo. todo. Só para não perder Ah, o costume, eu sou você. Gratidão por me trazer que aqui. bom. Nos amo Graças, muito. querido. Um Até beijo. breve. Até Tamo breve. junto. Gratidão. Gratidão a todos. Beijo a Tchau. todos. Um abraço a todos. Desculpa o falatório aqui. Maravilhoso. Sigam, por favor, todo mundo aqui que não Ainda segue não segue? Dr. Wilson Gonzaga no Instagram, por favor. No YouTube também. Está Dr. Wilson Gonzaga, né? No seu canal. Tá, isso. Informações sobre ayahuasca. No Telegram o canal é Pense Nisso. Wilson Gonzaga Pense Nisso. Wilson Tem no Gonzaga. Telegram Pense também. nisso. Olha, fenomenal, fenomenal. Que lindo. Gratidão, gratidão. Até. Até mais.